O que fazer se eu não encontrar mestrado em alternância em inglês na minha área? Vamos falar sobre isso? Eu sou Carla, do Carla na Gringa, e aqui nós falamos sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros para você fazer o seu mestrado aqui na França. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que você pode fazer, quais são as alternativas que você tem então, se você está procurando um mestrado na França em inglês, em alternância, na sua área específica, mas você não encontrou nenhum, ou você encontrou uma opção, duas opções. O que você pode fazer? Então, eu vou te dar algumas alternativas, mas antes de eu dar as alternativas, eu queria dizer que isso é muito comum. É mais comum do que você imagina. Por quê? Porque é na França, né? Então aqui existem mais de 1.000 opções de mestrado que são 100% em inglês. Porém, esses mestrados não são todos em alternância, também não são todos na sua área, certo? São mestrados espalhados aí por todas as áreas que existem e principalmente são mestrados que em sua maioria são em formação inicial, que é um outro tipo, uma outra modalidade de mestrado, é a modalidade comum, parecido com o mestrado que a gente tem no Brasil, e não são necessariamente em alternância. Existem mestrados que são em alternância, que são em inglês, sim, mas daqui que esses mestrados que são em alternância e em inglês sejam na sua área também, já fica um funil muito afunilado. Então, eu vou te dar algumas dicas para caso você esteja procurando mestrado em inglês em alternância na sua área, mas você só tem encontrado uma opção, duas, três opções. A primeira dica é: procure mais. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho às vezes alunos que se inscrevem no meu curso, digamos, dia 15 de agosto. Chega dia 30 de agosto, eles já estão desesperados achando que não tem nenhuma alternância na área deles em inglês, e às vezes é uma área tipo business, tipo management, tipo marketing, que são áreas que tem muita opção. Então, às vezes você tá desesperado, mas não é ainda motivo para se desesperar. Sabe? É só que você ainda tá num processo de busca. E o processo de busca é um processo que demora. Da busca do mestrado mesmo, tá? Não é uma coisa que é do dia pra noite. Você não vai encontrar rapidamente uma lista em algum site. Por mais até que os meus alunos, por exemplo, tenham acesso a uma lista grande lá do Excel que os outros colegas fizeram pra eles já com cursos pré-selecionados, até assim não é mão beijada. Não é um processo super simples, super fácil. Não é um morango, como eu falo. Então, é um processo difícil, é um processo demorado, é um processo que implica, né, você enviar e-mails para as instituições, você esperar respostas, você verificar se os cursos são realmente em alternância, você verificar se os cursos realmente exigem apenas inglês. Então, tem aí um processo que é um processo mais longo e que vai demandar mais do que 15 dias, por exemplo. Vai demandar aí 1 mês, às vezes 2 meses, às vezes até 3 meses de busca. E por isso que eu digo sempre quando eu falo por onde começar, é você começar fazendo justamente essa lista de cursos, porque é um processo demorado. Então, se você ainda não encontrou, procure mais, dependendo da sua área. Agora, tem áreas que realmente são mais restritas com relação a cursos em inglês, como, por exemplo, a área de saúde pública ou a área de educação, porque são coisas que são voltadas para coisas públicas na França. E tudo que é voltado para coisa pública aqui vai ser muito mais em francês, obviamente, do que em inglês. A gente também tem aí, por exemplo, a área do direito, que eu sei que na área do direito tem curso em alternância em inglês e em direito, porque eu tenho alunos que já foram aprovados, mas eu sei que não tem muita opção. Então tem pouquíssima opção, e daí a pessoa às vezes se desespera, né? Aí o que eu vou fazer? Então, o que você pode fazer? Quando você é de alguma dessas áreas, pode ter outras que sejam mais difíceis, tá? Eu só tô citando algumas aqui que eu já sei que são um pouco mais complicadas. O que você pode fazer nesse caso? Você tem, então, aí algumas opções. A primeira opção, que talvez seja viável pra você, é vir fazer um mestrado que seja no primeiro ano sem alternância, ou seja, em formação inicial. E aí, a minha dica seria encontrar um mestrado mais barato pra você numa universidade, né? Não numa grande école, que numa grande école os valores começam aí muito altos, já em 10.000 euros por ano, enquanto que nas universidades públicas os valores começam em 250 euros por ano. Para curso em inglês normalmente vai ser um pouco mais caro do que isso, mas vamos dizer que estamos aí em 3.000 euros por ano, já é muito melhor. Então começa aí nesse valor e em inglês, né? E daí você faz então seu primeiro ano pago em formação inicial, trabalhando em tempo parcial. Como vocês sabem, o curso em formação inicial, que é sem alternância, permite que você trabalhe. Então permite que você trabalhe até 964 horas por ano, de forma legal, na sua área ou em outras coisas, né? Contanto que respeite aí o limite de horas. E aí você pode usar esse ano em que você vai estar fazendo sua formação inicial para fazer um mestrado na sua área em inglês, mas que não seja necessariamente
estudante em alternância. E daí, no segundo ano, você aproveita o primeiro ano para estudar francês. E no segundo ano, com francês, você com certeza vai ter muitas opções, muito mais opção. E aí, falando dessa coisa do francês, eu acredito que estudar francês sempre vai ser um ponto positivo quando você quer vir pra França. Se você voltar qualquer vídeo meu falando aí sobre o que pode te ajudar no processo, como sair na frente do processo, como se preparar para vir pra França, todos os vídeos eu tô falando sobre estudar francês. E isso realmente é muito importante. Então, uma outra dica seria, você pode também dar uma empurrada nesse sonho, nesse plano de vir pra França, estudando francês. Então você pode passar um ano estudando francês aí. Eu tenho alunas, por exemplo, que fizeram isso e foram do 0 ao B2 em um ano, estudando francês. Então, no Brasil, tá? Sem sair do Brasil. Então, tem essa opção de você, no Brasil mesmo, atrasar em um ano o seu plano pra ficar estudando francês nesse período. Ou, se você quer estudar francês, mas aprender mais rápido, chegar num nível mais alto, como nível C1, por exemplo, aí a dica pode ser ir pra França com outro tipo de visto. O que eu recomendo, vocês já sabem aqui, é o visto de au pair, certo? Então, quem vai fazer alternância normalmente tem menos de 30 anos, então não tem problema fazer o au pair. E daí você faz o visto de au pair, vem pra França pra aprender francês, pra passar um ano morando na França, aprendendo francês, pra você aumentar esse leque de possibilidades. Ai, Carla, mas eu não queria fazer uma pausa na minha carreira. Eu vejo o au pair como uma forma de você aprender francês muito mais rápido do que ficando no Brasil. No Brasil, como eu falei, eu tenho essa aluna que fez do 0 ao B2 em um ano. Mas no au pair, em um ano, dá pra você chegar até num C1. E você vai ter oportunidade de viajar por aqui, você vai ter oportunidade de fazer network, você vai ter oportunidade de arranjar um aluguel depois mais facilmente, porque você conhece pessoas. Você vai chegar na França já com um certo acolhimento muito maior, porque você já chega com aluguel garantido, com trabalho garantido quando você vem como au pair. E aí essa transição au pair estudante é muito mais tranquila, não precisa voltar pro Brasil, você faz tudo via Mon Master, então são mais de 30 opções de inscrição no mestrado, né, de candidatura, é gratuita a plataforma. Então eu acho que vir como au pair é uma ótima opção para você então desenvolver o seu francês e depois aplicar para cursos de mestrado em francês. Então, fica aí 3 coisas, né? 3 dicas que eu já falei. Primeira dica seria, procure mais, porque às vezes o curso é fácil de encontrar, mas você que ainda tá se acostumando, né, com as coisas que precisam ser feitas, com as etapas para encontrar o curso. Outra seria fazer o M1 em inglês sem alternância, e o M2 você faria então em francês e com alternância, e sim, você pode mudar de curso entre M1 e M2, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui. O terceiro seria aprender francês, então ou passar um ano no Brasil aprendendo francês, e daí você chegaria até um B2, dependendo também um pouco de você, né? Talvez você conseguisse chegar num C1 no Brasil, não tenho como dizer. Ou você vir pra França com outro visto, como visto de au pair, e aprender então francês durante esse período. Tem ainda uma quarta opção. A quarta opção seria você fazer o M1 numa área que é mais ampla em alternância, e o M2 você então afunila para a sua área também em alternância, mas aí em francês, porque daí você teria mais opção sempre, né, fazendo francês no segundo ano. Então, como é que funcionaria essa? Funcionaria assim: você, por exemplo, encontra um curso de alternância em M1 em inglês numa área que é mais coringa, como business, como coisas desse tipo, né, gerenciamento. Então aí a gente vai falar de management, de business, são áreas bem amplas. E digamos que você seja da área de direito, no seu segundo ano você então afunila para, por exemplo, business law, só que em francês, porque você aproveitou o seu primeiro ano aí para estudar francês na França, mesmo enquanto tá fazendo sua alternância em inglês, você vai estudando francês, para no segundo ano você aumentar o seu leque de possibilidades. Uma outra coisa que acontece bastante é que tem mais opção de curso que é em inglês e em alternância apenas no M2, ou seja, no segundo ano do mestrado. Eu já falei aqui com vocês sobre isso, né, num vídeo de existe alternância no M1, eu vou deixar também aqui em cima para vocês, mas existe sim alternância no M1, mas nas universidades públicas existe mais alternância no M2 quando é em inglês. Então, em inglês tem mais no M2. E aí uma outra opção que tem também é você fazer 2 M2. Você vir para uma universidade pública, fazer o M2 em inglês e depois fazer um outro M2 de novo em francês ou em inglês também, dependendo aí do que você quer ter como diploma. Porque o que a gente precisa lembrar é que o nível diplomante é o M2. Então, o que você faz no M1, por exemplo, não é tão importante assim. Você pode usar o M1 para inserção no M2 e você pode usar o M1 como uma forma de já estar na França estudando enquanto você está aprendendo o francês. Agora,
eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar do que você pode fazer se você realmente procurou muito e não encontrou o seu curso em alternância, ou se você quer facilitar o seu processo, né, de vinda pra França no primeiro ano, fazer sim um curso que seja formação inicial no primeiro ano, alternância no segundo, essa é uma opção ótima também, ou aprender francês, que vai aumentar muito o seu leque, tanto de opções para mestrado quanto de opções de trabalho, tá? O trabalho também é muito facilitado quando você fala alguma coisa de francês. Então fica aí essas dicas, eu espero que te ajude a você, né, abrir um pouco a mente aí com as possibilidades que você tenha sobre a alternância na França. E queria dizer que sim, existem cursos que são em alternância, em inglês e na sua área, mas depende de qual é a sua área, e muitas vezes não vai ter tanta opção, vão ser mais limitados do que se você falasse francês. Então, se você tem a oportunidade hoje, eu não sei quando é que você tá vendo esse vídeo, mas digamos que você ainda tá na graduação, vai se formar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ou tá se planejando pra vir pra França daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a minha dica maior pra você é francês. Estude francês, se jogue no francês, aprofunde no francês, porque isso vai fazer muita diferença no seu processo, vai aumentar as suas possibilidades, assim, de uma forma realmente exponencial. Então, se eu puder te dar qualquer dica, se você tá me conhecendo cedo aí no seu processo, aproveite pra estudar francês, mas estudar com seriedade, eu sempre falo isso, nada de Duolingo, nada de aplicativo, faz com um professor mesmo particular, pensando, eu tô estudando com o objetivo de fazer um TCF, que é uma prova de proficiência, ou um DELF, que é uma outra prova de proficiência, e fala pro professor, eu quero estudar francês com o objetivo de passar nessas provas. Então vamos sempre fazer treinamento, vamos sempre fazer simulado, porque eu quero passar nessas provas e tirar um B2, eu quero passar nessas provas e tirar um C1. Então fala isso com o seu professor, pega um professor particular mesmo e ó, manda fundo aí no francês desde o começo, o mais cedo possível, pra você aumentar suas chances aí do mestrado em alternância na França e de estar aqui em breve recebendo um salário de até 2.000 euros por mês, tá bom? É isso, eu vou ficar por aqui, então se inscreve no meu canal, me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês e deixa o like nesse vídeo se ele foi interessante pra você, se abriu a sua mente, se te deu novas ideias e se ficou alguma dúvida, pode deixar pra mim nos comentários que eu tô sempre respondendo vocês por aqui e nas minhas redes sociais. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.